o último orador dessa noite, pregador oficial, nosso querido pastor Ibanez. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, igreja. Tomem os vossos assentos, por favor. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e a todas, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Jairo. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de fazer parte desse lindo cartaz e estar aqui na abertura dessa extensão dos Gideões Missionários. Hoje é só a abertura, né? Abre a porta, a gente senta na sala e fica esperando o banquete. Amanhã o banquete vem. Mas antes do banquete vir, tem as entradas, né? Aquele suco, aquela coisa, antes do banquete. Então hoje é o dia, é o preparo. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês em Rondon do Pará. Obrigado, pastor Neurivão, pastor Manzan, por esse apoio. Obrigado, pastor Xavier. Que Deus abençoe, que me acompanha sempre. Dou tanto trabalho que tem que ter sempre alguém me acompanhando. E a nossa cantora aqui, a Graziela. Deus te abençoe. Ela disse que me conhece há tanto tempo. Já faz muitos anos mesmo, mas tu tá já velha, né? Quando eu te conheci, tinha cabelo preto ainda. Brincadeira, Deus te abençoe. Feliz em poder estar aqui, rever tantos amigos, que se eu for mencionar nome, nós vamos levar muito tempo. Os cantores, os pregadores, Deus abençoe vocês. É um prazer conhecer, ver alguns que eu só ouvi falar de nome. Deus te abençoe, continua, né? Sempre sendo usado. E Deus abençoe o plenário, nossos companheiros. Obrigado pela calorosa recepção. Meus irmãos, eu vim aqui apenas como um adorador. Vim apenas adorar a Deus com vocês. Era para mim estar amanhã, mas eu cheguei essa madrugada de Brasília e tive que antecipar minha vinda. E graças a Deus que o pastor já disse, o senhor vai pregar. Eu digo, amanhã, aí disse, não, o pregador de hoje não veio. Eu digo, coisa boa. Primeiro dia, a gente termina passando, né? Quem está no final, que está no sal, né? Deus abençoe o pregador, o Carlos. Uma alegria conhecê-lo. E eu estou numa jornada muito grande. Eu queria participar os 4 dias do congresso, 4 dias, né? E havia me programado para ficar os 4 dias. Mas eu presido uma convenção que tem 2.000 ministros e 10.000 obreiros. Tem mais de 1.000 templos aqui no estado. E quem assume essa responsabilidade tem que correr muito. E aí surgiu os imprevistos, que requer a nossa presença. Eu tenho que descer a Parauapebas, a Xinguara e a outras regiões. Eu queria muito poder estar aqui com vocês o tempo todo, mas o Manzão vai me mandar em tempo hábil. Tudo que está acontecendo eu vou estar acompanhando em oração, no Espírito de Deus, porque isso aqui só é o começo. É o começo de uma grande obra. Eu até, né, especialmente fiz um pedido ao Jairo. Não sei se ele vai me atender, né? Eu gostaria que essa extensão se estendesse até ali em Canaã. Até porque Canaã é logo ali, né? Chega lá o ano que vem, o santuário está lá, toda a estrutura à disposição. Há um batalhão de missionários lá, que já fazem parte da conferência missionária, que você conhece, e vão se sentir à vontade com vocês e conosco. Amém? Conta com isso. E não se preocupa com o dinheiro, não. Ele vai vir, tudo vai ser suprido. Todo começo é difícil. Primeiro que quando se começa, aparecem os gigantes.
primeira coisa que aparece são os gigantes. E os gigantes não são de fora não, eles são de casa mesmo. Ah, é o demônio, não, é de casa mesmo, é os irmãos de José. E aí é um problema, lidar com os irmãos de José é um problema. Enquanto o camarada não tiver o anel no dedo, a autoridade real, para que eles possam reconhecer, enquanto eles não passam pela fome, aí leva tempo. Mas vai chegar esse tempo, em nome de Jesus. Chega para todos. Desde que o Jairo me falou, eu estou orando. E orando muito por isso aqui. Eu sei que isso aqui é uma bênção. Pará, sul do Pará, região sudeste do Pará, precisa muito. Nossos pregadores e cantores são muitos. Eu sempre disse que aqui nós estamos produzindo os melhores. Essa geração nova. Desculpe quem vem lá de Brasília, desculpe, tá? Não? Tu tá lá emprestado, né? Porque é do norte que saem as melhores coisas. Diz que o vento sopra para onde? Para o norte. E o avivamento começa onde? No norte. E a bênção de Deus vem de onde? De cima. E a bússola aponta para cima. A nossa cabeça comanda o corpo. E ela está no norte do nosso corpo. Então, nós estamos no lugar certo e o lugar de expandir o evangelho para esse país. Sentado como você está, abra sua Bíblia nos Salmos. Eu estava pensando em outra coisa, mas quando eu estava vindo para cá e quando cheguei aqui, Deus me direcionou para falar esse tema. Até porque hoje é abertura. Até porque eu estou há 36 anos nesse negócio de pregar. Já não sou mais aquele pregador eloquente que pula, que corre, porque a gente assume a caneta e assume a responsabilidade da administração. E há pelo menos 30 anos eu estou dirigindo igreja. Eu comecei a dirigir com 17 anos de idade. E assumi uma convenção aos 35 anos de idade. E a responsabilidade tem sido muito grande. Deus tem me dado a oportunidade de acolher milhares de obreiros, de ajudá-los a sair. Alguns têm sido jogados no calabouço. E é lá que Deus tem me mandado para buscá-los, resgatá-los e eles saírem por aí ministrando a palavra de Deus. Outros têm me sido dado para que eu seja o seu remidor, assim como Boaz o foi, e tantos outros têm chegado. Então essa é a minha responsabilidade. E estou aqui, irmãos, como servo de Deus. Eu conheço o Camboriú, os Gideões missionários, desde 87, quando estive lá a primeira vez. Depois 89, 91, 93, 95, 96 foi a última vez. E aí aquilo lá cresceu muito. E aí eu fiquei perdido no meio da multidão. Eu estou só acompanhando de longe. Glória a Deus. Salmos, eu não disse o Salmo, é o 22. E apenas o versículo 28. Só para os irmãos meditarem. Um dia um irmão disse assim: pastor, por que você prega tanto em Salmo? Eu só leio o Salmo para dormir. Eu disse, mas Salmo é uma das mais belas mensagens que a Bíblia nos apresenta em forma de poesia e cântico. Salmos 22, o versículo 28, diz assim: porque o reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. Glória a Deus. Diga comigo: o reino de Deus, eu faço parte dele. Só isso. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo, e eu quero falar compassadamente para você entender, em que eu considero essa a última hora, a 1ª hora. Mas vamos entender que a 1ª hora ela tem vários minutos e segundos. E cada segundo de Deus, apesar de nós sermos muito ansiosos para que as coisas venham logo, a gente grava o primeiro CD, prega a primeira mensagem, e a gente quer já ter aquele sucesso e sair por aí, sei lá. A gente prepara uma mensagem tão extraordinária, um CD com tanta oração, e de repente o pastor vai te mandar lançar um CD no culto de oração, como diz o hino, e o pregador vai pregar lá no culto da ponta da rua.
E você diz, meu Deus, quando é que eu vou chegar? Nós somos ansiosos, porque Deus diz assim, você vai ser muito usado, e a gente quer agora. Mas o agora de Deus pode demorar séculos. Para nós, a nossa vida, pode demorar décadas. Eu ontem falava para os companheiros que viajavam comigo no carro, e disse, olha, eu aceitei Jesus na pré-adolescência, e com 12 anos de idade eu subi ao altar para pregar. Naquele tempo era algo raro, extraordinário. E eu comecei a pregar. E naquele tempo já tinha mensagens extraordinárias. Eu disse, é amanhã que vai acontecer. E tem coisas que estão acontecendo na minha vida agora, 36 anos depois. É preciso ter paciência. E eu ensinei, eu tenho 3 filhos, e os meus filhos são obreiros comigo. E eu ensinei eles desde bebê, que nós servimos a Deus, não pelo que Ele faz, nós servimos a Deus pelo que Ele é. Eu tenho um filho especial, e eu tenho uma promessa de Deus. E nessa promessa de Deus, eu venho vivendo anos. Ele já tem 24 anos, mas eu não deixei de acreditar na promessa de Deus. E nesses 24 anos, não parei um só momento para reclamar ou para dizer, Deus, por quê? Eu entendo que quando Deus faz, ou quando alguma coisa acontece comigo, ou com você que tem chamada, não é por quê, é para quê. Deus tem um objetivo em cada coisa. Então não pergunte por que isso está acontecendo comigo. Só fique entendendo para quê. Alguma coisa vai acontecer lá na frente e você vai colher o fruto da vitória. Por que eu falei eu faço parte desse reino? Esse reino é do Senhor e eu sou filho dele. Eu faço parte dele. Meu é o principado, porque filho de rei é príncipe. Então meu é o principado. E príncipe é herdeiro. E herdeiro vai comer das mesmas virtudes e bênçãos que esse reino produzir. Seja hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 15 anos. Mas aquilo que ele promete vai acontecer. Eu sou herdeiro, eu tenho herança. Mas deixa eu lhes dizer uma coisa que me faz pensar nesse versículo e nesse reino de Deus. É que nós, e eu estou falando a quem tem chamada, porque hoje só veio aqui vocês que estão aí, quem tem uma chamada e quem quer abraçar uma chamada. Quando nós iniciamos nessa etapa da vida ministerial, nós vamos enfrentar as mesmas dificuldades que enfrentou José, Paulo e tantos outros militantes do reino de Deus na jornada da história da vida bíblica que nós conhecemos. Nós temos inimigos a serem enfrentados, batalhas a serem travadas todos os dias. E todos os dias nós encontramos alguém para tentar nos barrar. Quando nós contamos o nosso sonho, alguém já olha para nós e dá um sorriso sarcástico. Diz, você... E às vezes as pessoas que mais nos ferem são aquelas que nos é mais querida. Quando nós contamos o milagre, o nosso irmão diz, não acredito. Impossível, não vai acontecer. Deixe de sonhar tão alto. Coloque os pés no chão e comece a caminhar. Trabalhe, porque você não vai chegar a lugar nenhum. E às vezes nós desanimamos porque desentendemos que esse reino é do Senhor e que eu fui chamado para ser príncipe desse reino. A coroa ainda não está na minha cabeça, mas eu tenho a chamada. E a coroa está na vitrine, ela vai vir para a minha cabeça hoje ou amanhã. Essa é a minha chamada. Ninguém pode fazer ela cair, não importa. Eu quero dizer uma coisa, irmão, não importa o que aconteça com a sua vida, você vá para a direita ou para a esquerda, entre na água ou suba aos céus. A promessa de Deus, Ele é fiel, Ele é o Senhor desse reino e Ele vai fazer cumprir essa promessa. Não perca, nós estamos vivendo em um tempo em que muitos profetas foram mortos, matados por palavras que feriram. Muitos pregadores estão caídos, não pelo pecado, mas porque se entristeceram. E como pessoas que saem de casa e passam a viver na rua como mendigo, muitos pregadores estão mendigando por aí, olhando de longe, lembrando do tempo em que a glória estava na vida dele para pregar.
Eu quero lhe dizer uma coisa: não saia de dentro do reino. Não importa que alguém me ataque, não importa que alguém critique, não importa que alguém diga: ei, a coroa nunca vai para a sua cabeça. Vai haver um ataque, vão dominar esse reino no seu lugar. A promessa é sua, a chamada é sua, ninguém vai te substituir. Essa é uma coisa certa e vital. E para coadunar com esse versículo que eu li, eu quero apresentar aqui um rapaz. Todos nós conhecemos a história do filho pródigo, e eu não vou me ater a ela. Nós conhecemos a história da chegada dele, mas daquela chegada dele me chama a atenção um momento interessante e especial. É que ele tem um irmão. Esse irmão só vai aparecer exatamente nesse momento. E esse irmão está lá e alguém comunica para ele que o seu irmão chegou. E ele vê o alvoroço da festa. E alguém conta para ele o que está acontecendo. E ele fica lá do lado de fora, um tanto zangado, entristecido. Porque alguém não pode ver os outros brilharem. Alguém não pode ver você chegar. Ele vai dizer: eu já estava aqui há tanto tempo. Esse cara chegou, já sentou lá em cima. Abrindo um parênteses aqui, o que me chama a atenção: eu aceitei Jesus numa pequena igreja no interior de Goiás. E havia um porteiro, ele era diácono, de 30 anos ali naquela porta. Um dos pioneiros da Assembleia de Deus. E quando eu aceitei Jesus, ele me cumpriu: se você é um Josué de Deus, Deus vai te erguer muito nessa vida no ministério. Eu fui embora daquele lugar. Algum tempo depois eu voltei ali, eu já era auxiliar de obreiro. Ele me cumprimentou e disse: estou feliz, você é auxiliar, fica aqui, me ajuda. E eu ajudei. Algum tempo depois eu voltei àquela cidade e eu já era diácono. Ele disse: agora você é meu parceiro, meu par, minha companhia, me ajuda aí. Eu disse: hoje eu vou ter que pregar. Ele disse: vai virar presbítero já. Me tornei presbítero ainda solteiro. Cheguei naquela igreja, ele me abraçou e disse: agora você é meu mestre, eu vou lhe conduzir até o púlpito, o altar, você vai sentar. A minha alegria é vê-lo crescer. Voltei ali, eu já era evangelista e ainda solteiro na época, já dirigindo igreja. Ele me abraçou com lágrimas e disse: eita, eu ainda o verei pastor. E aí eu voltei novamente pastor e encontrei aquele homem. E ele me abraçou mais de uma década depois e disse: a minha chamada é essa aqui. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Por que eu sou feliz nesse negócio? Porque todo mundo eu vi passar nesses 30 e tantos anos aqui, membro, auxiliar, e vi crescer. Peguei na mão de cada um, aconselhei a cada um. Mas eu tenho uma honra que vocês não têm. Ele disse: qual? Diz: quando chegar lá no céu, vocês pastores vão ficar sentados, mas Jesus vai usar a mesma indumentária que eu, vai ser diácono, vai servir a cada um, assim como ele lhe apraz fazer. Alguém não foi chamado para ser pastor, mas foi chamado para servir. Alguém não foi chamado para pregador, mas foi chamado para oração. Nem por isso o reino em que você está, a chamada em que você está, é diminuta ou menor. Não se preocupe quando alguém cresce mais do que você. Não fique olhando dizendo: esse cara cresceu e eu não. Não se preocupe, a sua chamada é a sua chamada. Deus te ama do mesmo jeito. Aquele irmão partiu para o Senhor, mas a minha alegria é que ele viveu a vida toda diácono, e eu nunca vi ele reclamar, nem tampouco maldizer dos outros. Fecho parênteses e volto aqui para o irmão do filho pródigo. Aquele camarada ficou triste, abatido. O pai soube, correu lá e disse: meu filho, o que foi? Eu estou usando aqui uma linguagem mais simples. Ele disse: pai, eu estou aqui há tanto tempo, te sirvo, sou fiel, nunca saí. Esse meu irmão saiu, gastou tudo aí, gastou o Léo, e eu aqui toda a vida trabalhando, e tu nunca me deu nem um cabrito para mim comemorar com os meus amigos. Eu paro aqui. Meus amados irmãos, a visão desse reino de Deus, ela tem que ser ampla. A sua visão tem que ser visão de águia.
Se você tiver visão de urubu, só vai ver detritos e sujeiras e carniças. Mas se você tiver visão de águia, você vai ver tudo e vai escolher o melhor para a sua alimentação. O que o pai diz: filho, tudo que tem aqui é teu. Tu nunca pegou porque tu não quis. Ele estava de olho fito em um cabrito numa fazenda com um rebanho enorme. Às vezes nós paramos por causa de uma coisa similar a esse cabrito e esquecemos que Deus tem um campo enorme para a gente trabalhar. Esses dias um pregador me disse: não estou tendo oportunidade. Eu disse: meu irmão, o campo é o mundo, dá uma volta, anda mais longe, amplia a tua tenda, aumenta a tua visão, que Deus vai aumentar a tua unção. Vai mais longe. Pare de olhar para esse cabrito que é uma única peça. Essa fazenda é cheia e é sua. O reino também é seu. Você é príncipe, você é herdeiro, você é dono. Eu duvido que aquele filho pródigo foi lá para saber se o irmão estava zangado ou não. Ele foi festar, ele foi usufruir do benefício que o pai lhe deu. Às vezes nós perdemos a oportunidade de nos alegrar simplesmente porque alguém disse alguma coisa no nosso ouvido. Pode dizer o que quiser, eu sou filho do rei, esse reino é meu, estou dentro dele, vou cantar e vou adorar. Uma irmã chegou entristecida no meu gabinete: pastor, eu vou parar de cantar. O que foi, mano? Tem 3 irmãs na igreja que só olham para mim para criticar. E ela cantava muito bem. Eu disse: irmã, quantos crentes mais ou menos tu acha que se reúnem enquanto tu canta, que sempre dá a oportunidade da ceia, para a Santa Ceia? Ela disse: em torno de uns 1000 crentes. Eu disse: pois é, irmão. Engraçado. Tu está se fixando em 3, 4 com você. Tem 996 que não critica, glorifica. Muda o teu foco, a tua visão. Pare de olhar para esse cabrito e começa a olhar para a fazenda toda. Vocês acham que nesse meu ministério, conduzindo milhares, não existem pessoas que me criticam? Eu ouço crítica todos os dias. Eu recebo mais de 300 mensagens por dia. Dentre elas, alguém me criticando, alguém me achincalhando. Tem gente que me xinga pela rede social, fico olhando. Mas quando eu olho lá, tem uma multidão orando por mim, adorando a Deus, crescendo no reino. Vou seguir em frente. Esse reino é que nós fomos colocados, o reino de Deus, para brilhar. Existe um campo aberto para que nós possamos conquistar. Eu estou falando com você que tem que ter a síndrome de José. Qual é a síndrome de José? Escute o sonho que eu tive. E eles começaram a criticar. Ele permaneceu de pé na intenção dele. Foi jogado na cisterna, mas não se preocupou porque ele tinha um sonho. Foi levado cativo, mas não se preocupou porque ele tinha um sonho. Foi para o calabouço, mas tudo que fazia era por excelência, porque ele tinha um sonho. Subiu para a cadeira de governador e não se preocupou porque ele tinha um sonho: resgatar a sua família. O nosso outro problema é a síndrome da vingança. Quando eu chegar lá e te ver me aplaudindo, eu vou sorrir. Eu não. Eu aprendi a não sorrir de quem está aplaudindo. Porque sorrir dele, que me criticou na estrada, talvez seja entristecê-lo. Eu vou apenas olhar para ele e dizer: Deus quer fazer contigo o mesmo que fez comigo. É claro que Deus vai colocar ele na plateia para aplaudir, para ele entender como é que Deus age. Às vezes nós não entendemos a mente de Deus. Nós conhecemos, pastor Jales, a história de Jesus, mas conhecer o Jesus da história é mais complicado, é preciso se aprofundar. Eu estou ouvindo muitos pregadores, me mandam muitos pedaços de vídeo com pregadores fazendo crítica aos outros. Jesus certa vez disse que um reino dividido não pode subsistir. Pregador não pode criticar pregador. Nós somos guerreiros, usamos as mesmas armas. O nosso ataque, irmãos,
Não é contra o sangue, não é contra a carne. Eu não vejo Jesus atacar, eu vejo Jesus defender, ajudar, resgatar, pegar na mão, levantar, erguer, colocar numa posição diferente. Pastor, mas esse irmão, irmão, está passando por um vale. Talvez ele fracassou nesse vale, mas ele vai chegar do outro lado. Ele tem uma promessa, eu acredito nesse rapaz. Eu volto-me para Davi quando ele tira a coroa e desce do trono, porque o seu filho estava lhe traindo. E quando ele desce, há um homem que o achincalha na estrada, mas existe um grupo que lhe é fiel e diz: quando esse homem estava lá, ele nos ajudou, nós vamos acompanhar, porque esse homem tem uma promessa de Deus, tem uma unção diferente. É difícil acompanhar quem está derrotado, mas aqui e acolá eu estou abraçado com alguém que está derrotado na estrada, dizendo: não se preocupe, vai passar, você está dentro do reino, Deus tem um propósito com você, você vai sair desse vale e vai se erguer novamente. O reino é expansivo e nós precisamos, meus amados irmãos, entender isso. Nenhum de nós foi chamado por um acaso. Nós não somos fruto do acaso. Nós não somos fruto do destino. Nós somos uma escolha de Deus. Eu escolhi vocês. Às vezes nós ficamos ali como aquele irmão do filho pródigo. Quantos anos o filho pródigo passou fora? E quantos anos ele ficou com aquele... Eu sempre digo para os obreiros, eu não queria ser aquele cabrito. Ele ficou lá, cercado, não pôde sair, amarrado, esperando para morrer. Porque alguém olhou para ele e disse: vou te matar, desgraçado. Tu vai morrer. Vou fazer uma festa com meus... Ele era tão pobre que ele queria fazer uma festa com um cabrito, com os amigos dele. Quem vive nesse reino é príncipe. E príncipe não pode ter a mente pobre. Tem que ter uma mente fértil, criativa. Sonhos de Deus. Eu escrevi um pequeno livro em que eu intitulei na frase principal: sonhar é preciso. É o título desse livro, alguns têm por aí. E eu digo na minha abertura dele que eu não sei que tamanho devo ter um sonho, mas eu sei que ele não cabe naqueles que nele não acreditam, nos desanimados, nos fracos, nos que se abatem com pouca coisa. Nós temos armaduras especiais na nossa vida. O que eu quero dizer para vocês, esses dias eu ouvi um pregador, com a seguinte colocação para mim no meu gabinete. Diz: a igreja brasileira está abatida, está caída, está morta. Eu disse: não. Se vocês fizerem um levantamento da história da igreja no mundo hoje, a igreja que mais ora é a igreja do Brasil. A igreja que mais tem missionário no mundo é a igreja do Brasil. A maior nação pentecostal do mundo é o Brasil. Não me diga que essa igreja está caída. Ela pode ter seus problemas, mas ela está de pé, vigorosa. Nenhum lugar no mundo, irmãos, nenhum lugar no mundo tem templos como nós temos. Tem uma multidão dentro de ginásios como nós temos. Vamos parar de achincalhar